E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odair Seixas e você tá no Triatlon de Boa. E essa é a gravação do primeiro episódio do podcast do Triatlon de Boa, que eu fiz com um convidado muito especial, o Alexandre Luna. Ele é ultra triatleta, já fez o Ultraman lá no Havaí, não é Ironman, tá? É Ultraman mesmo. E é organizador do B515, uma prova de triatlon de ultra distância que acontece aqui no Brasil. E nesse episódio a gente falou sobre várias coisas. Como conciliar a vida pessoal e profissional com treinamento para provas de longas distâncias. Falamos sobre as chegadas no Ironman, chegada no 70.3 e provas curtas também. Sobre provas locais, falamos sobre vários assuntos. Tivemos algumas intercorrências no meio do episódio, né? Porque a gente está em quarentena, estamos gravando em casa e aí eventualmente tem algum imprevisto. Então fica aí até o final. Deixa seus comentários e se inscreve aí no canal, beleza? Tamo junto! E aí, rapaziada, tudo beleza? Esse é o primeiro episódio do podcast do Triatlon de Boa. E aí eu chamei essa fera aqui, o Luna, organizador, primeiro ultra triatleta também, né? Não é só organizador não, é o cara que conhece do lado de dentro. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre, logicamente, do Ultraman e também as outras provas que ele participou. E aí, Luna, tudo bem? Oi, Daí. Boa noite, tudo bem? Como vai? Um abraço para você, um abraço para todos que estão ouvindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui presente, conversando contigo, estar presente no Triatlon de Boa. Bom, como eu te falei, esse é o primeiro episódio, né, do podcast, então pode ser que tenha algumas imperfeições. Então, vamos São lá. todos pontos de melhoria. Muito legal, obrigado pelo privilégio. Um prazer participar desse primeiro episódio. Obrigado. Vem cá, rapidinho. Já teve o primeiro. O Pedro já. Esse é o primeiro, já vai ser isso. Se tivesse ensaiado, não acontecia. Dá tchau aqui pro tio. Disse tchau. Não, eu preparei todo mundo. Ele disse: Ó, vou ficar meia hora aqui conversando. Depois vocês entram, beleza? Parabéns. Primeiro eu queria saber, a gente já conversou um pouco sobre isso na live do Rolo, né? Eu acho até que eu deveria ter continuado com a live do Rolo, que eu meio que parei de treinar depois que acabou a temporada. É melhor voltar, então. É melhor voltar. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua rotina, como é que é o esporte na sua rotina, já que você não vive do esporte, né? Não vivo do esporte realmente, né, Odair? O triatlon, ele começou comigo há alguns anos atrás. O primeiro contato que eu tive com o triatlon foi através de um grande amigo, né? Antes mesmo dele começar a fazer triatlon, ele já era meu amigo lá em Niterói. Eu fui criado em Niterói, né? E como muitos sabem, é considerada a cidade berço do triatlon, né, no Brasil. Depois isso foi se expandindo para outras cidades, como por exemplo Santos. Mas Niterói, né, gerou atletas do nível de Armando Barcelos, né, de Marcos Ornelas, Fernanda Keller, Alexandre Ribeiro, depois foi morar lá. Então foi exatamente com o Armando Barcelos que eu tive o primeiro contato com o triatlon, né? Nós éramos meninos ali de 11, 12 anos e o Armando já nadava. E depois ele migrou para o triatlon. Então foi através de Armando que eu tive o primeiro contato com o triatlon, mas para ser absolutamente justo, não foi o Armando a primeira pessoa que me incentivou, né? Eu já tinha uma certa idade, né, Odair? Eu comecei a praticar o esporte mais tardiamente na minha vida, porque, como uma parte dos brasileiros, eu tive que concluir os meus estudos, começar a trabalhar, então, para poder sustentar, né, o esporte. Mas você trabalha para isso, né, quando você faz triatlo, né? Você não trabalha para pagar conta, você trabalha para comprar bicicleta e treinar, né? A verdade é essa, né? Mas um bom amigo, inclusive do Armando também, chamado Paulo Roberto, me convidou para fazer um triatlo numa época em que as provas eram organizadas num cenário maravilhoso, que é em Copacabana, no posto 6 ali em Copacabana. Então eu fui fazer um primeiro triatlo, eu lembro que peguei a bicicleta emprestada com uma pessoa. A única coisa que eu não peguei emprestado foi o tênis, o resto tudo peguei emprestado. Bicicleta, capacete, óculos de natação.
E aquilo ali, Odair, depois que eu fui a prova, foi um short. Eu não preciso dizer isso para você, e acredito que o mesmo tenha acontecido com a maior parte dos ouvintes, né? Depois que você tem uma primeira experiência em triatlon, ela é transformadora. Né? Realmente foi muito transformador para mim, e eu já tinha uma certa idade. Fiquei bastante tempo no short, né? Depois fiquei bastante tempo no olímpico, comecei a fazer as distâncias de chamadas na época de meio Ironman. Fiz algumas vezes a prova ali em Fortaleza, né, o Cabo da Peste, Mulher Guerreira, e aí realmente assim foi, depois que eu fiz os primeiros meio Ironman lá, eu me encantei realmente com as longas distâncias. Né? E aí foi um passo, foi um pulo pro Ironman. Eu infelizmente, eu não peguei o primeiro Ironman lá em Porto Seguro, né, que foi uma prova mágica, né, conheci várias pessoas que fizeram a prova e são encantados com a prova, tem uma história maravilhosa, o olho brilha nessas pessoas quando elas falam sobre esse Ironman. Mas eu peguei ali o início todo de Florianópolis e fiz a prova diversas vezes, pude acompanhar a prova evoluindo, né, e tendo mais adeptos. Na linha do tempo, daí, depois do Ironman, eu fui fazer o Ultraman, a gente vai chegar lá, mas eu, como a maior parte dos brasileiros, eu sempre procurei encaixar o treino na minha vida. Então, eu trabalho, agora eu tenho família, né, na linha do tempo que vai acontecendo, que mais difícil vai ficando. Em outras palavras, mais cedo você tem que acordar. Não tem milagre. Se você, com família, trabalhando, quer fazer triatlon, para mim, pelo menos, significa que você tem que acordar cedo. Não necessariamente dormir cedo, mas Sim. você tem que acordar cedo. Né? Normalmente você vai acordar tarde, é o último a dormir e o primeiro a acordar. Isso dá aí umas 5, 6 horas de sono, 6 horas com sorte. Com sorte. Com sorte você tem 6 horas de sono. Mas é acordar cedo e treinar. Eu, obviamente, na linha do tempo, depois que eu casei e tive filhos, acho que isso passa um pouco pela tua experiência também, de muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente, forçosamente você é obrigado a reduzir o teu ritmo. Quando eu digo forçosamente, isso para mim não tem não é sinônimo de perda. Foi um ciclo maravilhoso, os anos todos, né, que eu fiz Ironman e Ultraman, mas depois que realmente você casa, e principalmente quando os filhos vêm, então hoje, para responder a pergunta de forma objetiva, eu estou dessa forma, eu treino muito mais para provas curtas, são provas de sprint, de short olímpico, do que meio Ironman, e para mim está muito bom. Se eu tenho vontade de voltar a fazer o Ultraman, tenho vontade de fazer o B, sim, eu tenho. Acho que na medida em que os meus filhos tiverem um pouco mais de idade, né, a Anitta está caminhando para 8, quando tiver uns 10, 12, e o Arthur aí por volta de uns 3, 4, eu vou conseguir ter um pouco mais de tempo para tentar treinar, né? E salvar as provas no final de semana, a verdade é essa. Massa, show de bola. Me identifiquei com grande parte aí da sua história. Com a diferença que quando eu comecei no triatlo eu já tinha o meu filho mais velho, o Lucas Interessante. Já tinha 6 anos e 2 anos depois veio 2 anos depois não, 1 ano depois veio o Pedro também. Eu posso perguntar também, Aldair? Pode, fica à vontade. E como é que foi isso para você? Como é que o triatlo surgiu na sua vida? E como é que você fez esses acordos familiares, sobretudo com a sua esposa, para poder treinar? Ó, começando pelo final, não tem muito acordo não, sabe? A minha mulher até hoje ela não se acostumou com a rotina e na verdade assim eu já tentei várias vezes colocar o esporte na rotina da casa, só que eu não posso, né, impor uma rotina, por exemplo, de sexta-feira todo mundo ir dormir cedo porque eu tenho que acordar cedo para pedalar. Isso aqui em casa não acontece. A gente às vezes assiste um filme até 1 hora da manhã, eu deito, cochilo e tá na hora de sair para pedalar. Mas assim, para mim a parte mais difícil foi que chegou um tempo que eu achei que eu poderia ter uma performance legal e eu não conseguia manter uma rotina de treinamento por causa... E fora a casa, eu também termino inventando um monte de projetos, né, profissionais, e aí termina que eu tenho que
tá me desdobrando. Mas aí eu só me frustrei realmente assim com o resultado no 70.3 de Maceió em 2018. Que aí, porque eu achava que eu tinha feito uma periodização legal, mas quando eu fui conversar com o meu treinador depois, eu tinha tive muitas falhas, né, principalmente na parte de base, né, falha. Aí depois eu meio que desencanei, tipo, eu vou treinar, eu gosto de treinar, né, eu acho que a gente até falou sobre isso na live, eu gosto mais do treino do que da prova, entendeu? Eu acho muito mais legal. Eu lembro disso. Na verdade. É o estilo de vida, né? Exatamente. Agora sim, a ditadura da madrugada do triatlon eu nunca consegui me acostumar, entendeu? Às vezes eu prefiro só no final de semana que eu acordo muito cedo, porque normalmente eu treino com os parceiros de treino, né? Mas durante a semana eu vou encaixando, né? Eu treino na hora que dá. Não acordo muito cedo para treinar, não. Mas hoje eu curto mais assim. É uma parte dos triatletas daí. E até eu tenho amigos que eu admiro que eles têm assim um objetivo performático, né? Tem amigos que falam, eu quero fazer o 70.3 abaixo de 5 horas e agora eu quero aí conseguiu, agora eu quero fazer o Ironman 140, né, .6 abaixo de 10 horas e aí coloca o coração na mesa, né, para fazer aquilo. Sim. É lógico que a pessoa não consegue manter um estilo de vida dessa maneira, né? Cansa, né? Você ter família, trabalho e ainda treinar com essa disciplina toda. Mas, tipo, o cara consegue lá o milestone dele e depois segue a vida, né? Eu ainda não tô nessa vibe, não. Eu acho que o que você está colocando, Odair, é claro que nós estamos aqui compartilhando pontos de vista. Né? Uhum. Então, claro que eu vou dividir com você aqui, com os ouvintes, aquilo que é a minha visão. E é só isso, é só a minha visão. Nesses anos de triatlon, sabe, daí eu fui testemunha assim, de performances memoráveis, né? Essas performances contemplaram, sabe, daí tanto aquilo que a gente entende que é e de fato é importante, que são tempo baixos em provas ou considerados como baixos, né? Em provas de longa distância, né? Provas de 113, 226 quilômetros, meio Ironman, né? E até mesmo no Ultraman. Mas vi também provas memoráveis de atletas que, com enormes dificuldades para treinar, conseguiram cumprir a prova. Eu, pessoalmente, eu vejo mérito nas duas. Vejo, na verdade, o mesmo mérito. É importante deixar claro que essa minha visão ela não exclui a competitividade, né? E não exclui não exclui a competitividade, valoriza mais o esforço pessoal, não é isso. Mas é uma visão de valorizar as duas coisas, né? Da mesma forma. Acho que quando você falou agora, o que disparou esse seu comentário foi você ter dito que eu fiz o meu melhor. Cada um tem um composto de vida, né? Variáveis de trabalho, de pessoas, de família. E cada um que corre uma prova está correndo aquela prova contra si, na verdade. Eu penso assim também. Exatamente o que você falou. Eu vejo mérito nos dois. Né? Eu tive no 70.3 de 2018, que é o que eu falei que eu me senti frustrado com o resultado, né? Mas que depois passou rapidamente. Eu fui desclassificado, porque teve uma falha na comunicação, e na chegada a minha mulher colocou o Lucas para ultrapassar o pórtico comigo. E aí foi engraçado, que na mesma hora que ela passou ele pelo tapume, né? Não sei como é que é o nome daquele negócio lá. E já tava no tapete. Eu já tava no tapete azul ali. E aí eu falei pra ela, não pode, eu tenho que passar sozinho. Aí ela disse, não, mas outras pessoas já passaram e a moça ali da organização disse que pode. Aí eu disse, então, mas eu sabia, né? Eu sabia que não era. A regra já tinha sido isso, exatamente. Eu sabia que. Mas como ela disse que tinha falado com alguém da organização, provavelmente era alguém ali do cabo de som, sei lá, aquela pessoa, pode passar, lógico que a pessoa não sabe disso.
Mas aí eu passei com o Lucas e como é que chama? Desqualificado mesmo? Desclassificado, pronto, eu fui desclassificado. E aí eu fiz várias solicitações para dizer, aconteceu isso aqui. Eu mostrei um vídeo que minha irmã filmou na hora que eu falei, não, ele não pode, assim, sabe? E aí, eu fiquei depois pensando por que eu não poderia passar, né? E isso, eu tô falando isso porque bate muito com o que você falou. Aí o meu treinador, o Felipe, né, Felipe Lira, que eu admiro muito, ele me falou, cara, por que as pessoas não podem passar com você no pórtico? Porque da mesma maneira que você quer passar com seu filho, com sua mulher, para agradecer o apoio que eles te deram, tem gente ali que treinou 20 horas por semana para fazer abaixo de 4 horas e 30. Então, chega na hora de você dar o sprint final, tem um monte de gente atrapalhando, por que você tem mais direito do seu sonho do que o dele, entendeu? O direito de alguém querer cruzar com a linha de chegada, cruzar a linha de chegada com um familiar, vis-a-vis ou versus a chegada sprintada, ou alguém que quer chegar sozinho, né? É um direito da pessoa, né? Existem formas alternativas para isso, todas elas já dão trabalho. A verdade dão trabalho, né? Você teria que ter basicamente duas chegadas, uma chegada compartilhada, né, com alguém, e outra chegada com sozinho, né? Mas isso realmente assim, é duplicado, você tem que ter dois portais, né? Você tem que ter dois controles. Eu acho que no limite, né, daí vai muito do que o evento se propõe a querer oferecer para o atleta, enquanto uma experiência memorável para a vida dele. Mas eu acho que, de novo, né, isso é só um comentário. O mais importante de tudo, essa regra estava clara, de forma antecipada ou não. E tava bem claro, né? Tanto que teve um conhecido meu aqui de Maceió que também foi desclassificado, mas ele sabia e ele disse, eu não liguei, eu sabia que eu ia ser desclassificado, mas dane-se, entendeu? Para ele isso não tem valor, o valor para ele e cruzar com a linha de chegada, com a família, que obviamente está com pressa para cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Mas, e tem outras alternativas, né? Se o Ironman não permite, tem o Challenger, tem as provas locais, tem o Ohana, né? Ohana Carre. A beleza está exatamente nisso, né? Assim, uma coisa que eu acho que é muito importante deixar claro é que eu acho que é quase correto afirmar, da minha parte, que todos nós somos filhos do Ironman, né? Todos nós viemos do Ironman. O Ironman de Florianópolis, né? Principalmente o Ironman de Florianópolis, o chamado Full agora, ele realmente gerou uma quantidade enorme de atletas. Então, Luna, é legal tudo que a gente falou. Agora eu queria saber sobre a sua experiência no Ultraman no Havaí, como atleta, né? Como organizador de prova, eu conheci você como organizador de prova, mas eu queria saber como é que foi a sua experiência no Ultraman do Havaí. Desde a parte da hora que você resolveu encarar esse desafio, como é que foi o processo, como é que foi a prova? Olha, daí, não preciso dizer para você que foi realmente, assim, vou utilizar uma expressão da moda, né? Foi disruptivo na minha vida. Acabou vindo como algo natural mesmo, né? Depois de vários triatlon, Ironman foram 10. 10? Sim, eu comecei a perceber que aquele ciclo meu, né, de triatlon de longa distância, ele estava começando a se encerrar. Eu estava ali com 41 anos já. Então, depois de diversos Ironmans, né, assim, tudo aquilo que para mim era meu objetivo pessoal dentro do Ironman, eu entendo que eu conquistei. É importante deixar claro para você, deixar claro para os ouvintes, vou repetir aquilo que eu falei no Triatlon de Boa, né, na live do Rolo, que eu nado mal, pedalo mal e corro pior ainda. Então, eu sempre fui um cara ali de terceiro quartil, né, para quem entende um pouquinho, né?
de cruzar a linha de chegada. Então, os meus tempos nunca foram tempos que me levaram a qualificar para a Kona, né? Eu não quero passar para você, para as demais pessoas, uma visão ou uma postura blasé com relação a isso. Mas realmente assim nunca foi algo que esteve como meta minha. Assim, eu sempre tive a consciência de que eu não teria tempo suficiente para treinar, para tentar me classificar. Eu não tinha talento natural, né? Muitas pessoas têm talento natural, né? Componentes orgânicos, coisas do gênero, né? Que a gente sabe, né? Que favorece uma performance boa. Eu nunca tive isso. Então, eu percebi que depois de 10 anos, os meus ciclos estavam se encerrando. E já há algum tempo que eu acalentava a ideia de fazer o Ultraman. O Alexandre já tinha ganho 2 vezes. Eu e o Alexandre juntos, nós assistimos alguns anos antes do Alexandre fazer o primeiro Ultraman dele, um vídeo muito bacana que passou no Esporte Espetacular do Sérgio Cordeiro e do Manuel, né, correndo o Ultraman no Havaí, uma edição maravilhosa do Tino Marcos, uma matéria que levou, acho que teve uns 15, 20 minutos, uma matéria enorme, maravilhosa. Né? E aquilo realmente gerou um desejo muito grande de correr a prova. Em 2008, foi o ano que eu me casei. Né? Eu corri o Ironman num domingo, naquela época, não, um sábado, a prova era naquela época, era um sábado, acho que já era um sábado. Ainda era um sábado, e em Florianópolis, e aí eu casei no final de semana seguinte. E aí eu lembro bem que eu fui passar a lua de mel na Europa com minha esposa, e eu estava em Roma, quando um grande amigo, um queridíssimo amigo meu, chamado Paulo Calil, Dr. Paulo Calil, ele é médico hematologista, morador de Americana, uma cidade do interior de São Paulo, uma pessoa que eu tive a alegria, como você, como tantas outras, né? O esporte me trouxe, acho que o melhor de todos os legados são as relações que você cria, né? Que você conquista no esporte, pessoas que são meus amigos, né? de muitos anos no esporte, e foi o caso do Paulo Calil. Né? Então, eu conheci Paulo Calil nos eventos. Conheci primeiro ele e os 2 quebrados no Cabo da Festa Mulher Guerreira, na minha maratona, os 2 quebrados, aquele sol lá de Fortaleza, né? Rachando, né? Trocando água. Depois nos encontramos em Pirassununga, e depois a gente se encontrou na mesma pousada, pré-prova, lá isso foi no ano de 2002, foi o segundo ano de Florianópolis. E aí ele falou, cara, a gente tem que ficar amigo. Aí ficamos amigos, somos amigos até hoje, fomos fazendo e passamos os anos subsequentes fazendo provas juntos, principalmente o Ironman. Fato é que eu estava em Roma, na minha lua de mel, toco o telefone, era esse meu amigo Paulo Calil, né, cochichando para mim, Luna, abriu as candidaturas do Ultraman, vamos! E a minha esposa dormindo, né? Depois ela me disse que ela ouviu tudo. E aí foi assim, e foi assim que eu me candidatei. Mas tem um ponto importante também, que em 2007, um ano anterior, esse mesmo amigo, Paulo Calil, ele correu o Ultraman do Canadá. E eu fui staff dele. E foi no Canadá que eu tive a oportunidade de conhecer a Jane Bockus, que, para quem teve o privilégio de conhecer a Jane, né, ela depois do Curtis Tyler, que foi o criador, ela que herdou a prova do Ultraman no Havaí. E eu lembro que durante a prova eu estava embevecido com a prova, né? Eu corri boa parte da ultramaratona com o Paulo, encontrei com ela e perguntei para ela assim, Jane, eu posso ir para o Havaí? Posso correr a prova? Ela olhou para mim, fez uns 15 segundos de pausa e falou, sim, você pode. Isso tem relação com a história da Itália, né? Porque o Paulinho já estava classificado, que ele tinha corrido do Canadá, né? E eu contei com a lembrança da Jane de que ela havia me dito isso. E assim foi, né? E nos candidatamos e fomos aceitos. Para mim, sabe, Odair, o Ultraman começou no momento em que eu fiz o download do formulário e comecei a preencher. A partir do momento em que eu comecei a responder aquelas perguntas, que são as mesmas perguntas que a gente tem para o B515, né? Alteramos algumas delas, no tempo você tem que ser para evoluir, né? Mas basicamente as perguntas estão lá. Aquilo faz com que você mude uma forma de pensar, ou como muito se diz hoje, o mindset, sobre o que você quer. E o envio do formulário e o aceite, né, que veio logo depois, foi, de novo, um novo marco nesse ciclo. E os treinos, né, Odair? Os treinos, eles são realmente
é muito diferente do Ironman. Para um cara como eu, né, que era um cara que sempre busquei concluir os Ironmans, eu fui levado, né, como todo atleta é normalmente levado, a um outro nível, né, de resiliência física e psicológica nos treinos de caminho. Você não tem que ficar pedalando, no meu caso, né, para 35, 36, né, isso cai drasticamente. Os treinos que eram o longão de 180 ou no máximo de 200, né, viram longões de 260, de 270, minimamente 200. Lembrando que no dia seguinte você tem que correr 60, por exemplo, ou 50, então muda completamente. O teu corpo, né, o meu corpo, eu acredito que com a maioria dos atletas também acontecer isso daí, ele começa a te passar mensagens que são mensagens novas, né, como a gente sempre fala, né, as dores são dores novas, diferentes do Ironman. E também a tua resiliência mental, ela é levada para um outro nível. O fato é que não é, de novo, não é melhor nem pior, né, mas é um outro nirvana, é diferente. E diante de tamanho esforço, você realmente, no meu caso, eu aprendi a ficar mais humilde. Aqueles acordos que eu tive, né, com a minha família, eu não tinha filho ainda, né, mas eu era recém-casado, né? Então, os acordos que você faz com os seus stakeholders, né, que é família, família, trabalho, e até mesmo as pessoas que são seus amigos, né, esse acordo ele é levado para um outro nível também, porque se isso acontece com o Ironman, no Ultraman, mais ainda distante você fica nos finais de semana. Isso realmente, né, trouxe para mim uma experiência muito diferente da experiência prévia que eu tinha, né? E assim foi durante meses, treinando para o Ultraman e, sobretudo, contando com o apoio da minha esposa, né? Por isso que, de fato, esse é um projeto, assim como o Ironman, mas eu ouso dizer que o Ultraman, ainda mais, é um projeto realmente que você só faz sentido fazer se você tiver um acordo familiar com as pessoas que envolvem com o seu trabalho, seja você empreendedor ou empregado, né? Isso tem que estar muito bem ajustado, muito bem acordado, porque senão o peso, o ônus, né? E até mesmo, de certa forma, a culpa que isso pode gerar em você é muito grande e tem ali um impacto muito grande no treinamento, até mesmo na prova. Felizmente, eu tive a felicidade de ter isso muito arredondado, sabe, André? Antes de ir para o Havaí. O meu Ultraman, né, começou aqui no Brasil, o voo foi cancelado, então a ida, né, a minha chegada lá no Havaí, a gente programou ela por conta do fuso horário, porque sabe isso, a gente programou chegar lá com 4 dias de antecedência, né? Então eu cheguei com 3 dias, isso significa 25% a menos de tempo, faz uma enorme diferença, né, na adaptação. Ideal é você chegar, tem pessoas que chegam com 2 semanas de antecedência, 10 dias, eu não podia, eu trabalhava, né, era funcionário de uma empresa de telecomunicações. Então, eu tinha um chefe maravilhoso que adorava o esporte, me apoiava em tudo. Mas isso o Ultraman já começou ali, né? E eu falei isso na live do Rolo, né, mas o Havaí, ele começa a se transformar na medida que vai chegando perto das ilhas, né? Então, aquele voo ali de São Francisco, acho que foi de São Francisco, né, para Honolulu, em que você vai voando sobre o Pacífico, e na medida em que você vai se aproximando das ilhas, você vê aquele mar azul, lindo, maravilhoso, né? Você começa a sentir algo que realmente existe, né? E que eu ouso dizer que também existe aqui no Brasil, eu tenho que dizer isso, não de uma forma oportunista, né? Mas de uma forma real. Na medida que fui chegando perto da Bahia, a gente foi sentindo aquela vibe do evento, né? A vibe do Aloha, do Rono, do Cocu, a vibe daquelas ilhas. Quando eu cheguei na prova, eu cheguei no Havaí, eu fui fazer ali o bike check-in, eu fui muito bem recebido por todos da organização, né? Assim, que é o que a gente procura fazer no UB, fazer de forma sincera, né? Ter todos como uma família. A família começa não quando você chega lá, mas desde antes, né? Então, fui muito bem recebido. E a prova em si, né, Odair, a prova é uma prova muito dura, né? A prova é muito dura, aquela natação, ela é uma natação muito dura. Então, são 10 quilômetros contra a corrente, e no mar que pode estar alto, né? E que tem muita água viva, né? Esse meu amigo Paulo Calil, o ano que eu corri, 2008, ele também correu, ele se queimou, né? Ele se queimou bastante.
e ele completou a prova muito bem. Alexandre também se queimou nesse ano, ele foi o ano que Alexandre foi tricampeão, ele também se queimou. O primeiro dia, na subida ali para o Kilauea, né? Para a base do Kilauea, que são os 10 km de natação, mais de 145 km, para mim foi o dia mais difícil de todos, porque, como todos sabem, né, o Havaí é uma ilha vulcânica, não tem grandes montanhas ali na Big Island, né? Então, imagina você fazer 145 naquilo que é uma inclinação, mas ela não para a inclinação. Então, assim, às vezes você não consegue ficar tanto no clipe, né? Se você levanta do clipe, vai para o clipe, você não consegue ter mais regularidade. Então, são os 145 quilômetros assim. Então, o primeiro dia foi realmente o primeiro dia muito duro. O primeiro dia foi o que me destruiu mesmo. Eu realmente fiquei destruído no primeiro dia. Me alimentei muito mal. E o segundo dia eu não consegui tomar café da manhã e larguei. Por sorte, no Havaí, o segundo dia, os primeiros 20 quilômetros são todos de descida, né? Porque o que você subiu, parte você desce, antes das subidas começarem. Então, ali eu tive a oportunidade de poder me alimentar. E aí realmente a fome veio, né? Nos primeiros 20 quilômetros. Eu realmente comi desarvoradamente. Comi tudo que estava no staff estava me dando. Eu comi sanduíche, comi batata frita, tomei Coca-Cola de manhã, tomei tudo, né? E aquilo realmente ali me ajudou bastante ao longo do dia. É um ciclismo bastante pesado, acho que o para e passo que a gente tem aqui no Brasil. A subida para o Ravi, né? No sentido contrário, né? Você está vendo ali da cidade de Hilo, indo para o Ravi, que é o conhecido retorno ali do ciclismo do Ironman. São realmente assim 22 quilômetros, bastante difíceis, mas para mim foi uma celebração, né? Eu vi vários colegas meus com bastante dificuldade na subida. Eu, felizmente, fiz bem. Comecei mal e terminei bem, né? Então, o segundo dia foi um segundo dia que, para mim, foi muito bom. Eu consegui utilizar bastante bem as 12 horas do meu favor. O terceiro dia, que é a corrida do Ravi até o antigo aeroporto, né, de Kona, que é exatamente boa parte do percurso, o percurso ali do ciclismo do Ironman. Ali, realmente, essa é uma experiência que eu acho que, se possível, todos deveriam ter. O terceiro dia foi um terceiro dia bastante difícil para mim, né? Eu só consegui completar esse terceiro dia, acho que todo o Ultraman, mas por conta da presença ali do Rodrigo Ferreira, que era o meu técnico na época, né? Mas sobretudo também da presença do Sérgio Cordeiro, muito experiente em termos de Ultraman, e que foi o meu staff. E, para você ter uma ideia, ele correu comigo toda a ultramaratona, né? Olha quem está aqui. Ele correu comigo toda a ultramaratona, né? Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu cheguei a fazer 65 quilômetros de treino, não cheguei a fazer as 2 maratonas, e realmente, quando eu cheguei nos 65 quilômetros, no 65º quilômetro, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, daí eu bati na parede, né? Ali eu entrei no survival mode, né? No modo de sobrevivência. Eu fiz os últimos 19, não, desculpa, 65, os últimos 15, né? 65, 14, 70... 19, perdão, né? Eu sou bom de lógica, mas sou ruim de matemática. E ali realmente foi algo que eu entrei realmente no modo de sobrevivência. A partir dali eu comecei a caminhar, andar, sempre de olho no relógio, mas deu certo, eu consegui. Cruzei ali a maratona, se não me engano, com 11h30, faltando 30 minutos do cut-off, que é bastante tempo, pode não parecer, mas é bastante tempo. Então foi algo assim, foi absolutamente maravilhoso, cara. Eu não tenho como descrever, né? Desculpa ter dado uma resposta tão ampla, tão longa, mas quando eu falo do caminho do Havaí, não dá para ser curto, não dá para ser sucinto. Ficou uma experiência maravilhosa. Algumas pessoas vieram, poxa, você nunca fez um vídeo tão comprido quanto o do UB, né? Que deu 38 minutos o vídeo que eu fiz do UB. Pô, mas são 515 quilômetros, velho. Não tem como. Cara. Não tem como. Não dá pra botar em 10 minutos. Não tem como. A não ser que eu fizesse em capítulos, fizesse uma novela, né? Mas. Várias
Várias pessoas me disseram que assistiram em etapas. Assistiram o primeiro dia, depois o segundo, depois o terceiro. Mas é assim mesmo. Se sinto no prova de Ultraman. Leva tempo mesmo, leva tempo para fazer, leva tempo para falar sobre. Pois é. Aí, ainda voltando um pouco na parte do treinamento, você lembra assim, durante a semana, quantas horas você treinava? Quer dizer, durante a semana não, incluindo os longões também. Você lembra? Eu consegui fazer treinos durante a semana. Dificilmente eu conseguia fazer mais de 2 horas, de segunda a sexta. Isso era muito difícil também. Então eu colocaria em média 2 horas por dia, de segunda a quarta. Na sexta-feira eu conseguia sair um pouco mais cedo, o chefe me liberou durante um tempo, eu comecei a sair logo depois do almoço. Então eu diria que eram 8 horas de segunda a quarta, mais umas 3 horas na sexta-feira, que normalmente eu fazia a natação, o mais longão na sexta-feira mesmo, isso dava ali umas 11 horas. E aí no sábado, cara, 10 horas de ciclismo, tá bom? A gente tá falando de 21 horas, mais umas 6 horas de corrida no domingo. Então eu diria que ficou ali por volta de mais 26, 27 horas por semana. É muito. É muito. Para um amador é bastante. E é importante deixar claro, viu, Odair, em que quem ouve, né, parece que você consegue sempre fazer isso. Né? Fazia 2 semanas, a terceira semana eu quebrava. Um dos 2 longões eu quebrava. Ou eu quebrava no ciclismo, mas normalmente eu quebrava no longão de corrida, onde eu realmente assim, eu estava estafado. Felizmente eu não tive nenhuma lesão, né, mas eu realmente assim, eu fiquei bastante cansado, né? E entrei algumas vezes em modo de overtraining. Então, na semana seguinte, eu tinha que ficar, às vezes, 2, 3 dias sem treinar para me recuperar, porque eu tinha que trabalhar. Né? Entendo. Então, essa era a rotina. Você tinha alguma rotina de recuperação, com fisioterapia, massagem, essas coisas? Sim, tinha sim, tá bom? Eu não conseguia descansar tanto, mas isso realmente é um investimento, todos os atletas sabem que é um investimento alto. Né? Um investimento não só do fisioterapeuta, do massagista, que é o meu grande amigo Átila Araújo, né, que hoje é o diretor de fisioterapia do UB515, como de nutrição também, que são as chamadas quarta e quinta disciplina do triatlo, né, que é a fisioterapia, a massagem e a nutrição. Então, tive um trabalho bastante forte de musculação, de nutrição, com Marquinhos Ornelas. Marquinhos morava no Brasil nessa época. E de massagem, fisioterapia bastante forte também, com o Átila Araújo. Isso com 2 sessões de fisioterapia por semana, às vezes com 3. Show de bola. Massa, vamos agora falar sobre Ultraman Brasil. Já falamos vida pessoal, já falamos do desafio do Ultraman no Havaí. Agora vamos falar da prova que eu me apaixonei quando vi, né? Que eu não fiz ainda, mas a gente percebe que é um outro tipo, é uma outra vibe, né, de prova. Acho que no B eu não vou ficar nervoso na largada. 70.3 eu fico com uma pilha, assim, eu fico muito tenso. Mas, então vamos lá, como é que foi essa ideia de organizar essa prova no Brasil? Se ela tem alguma ligação com o pessoal do Havaí, pelo fato de ter um nome muito parecido e tal? Como é que como é que veio essa ideia de fazer o Ultraman? Claro. Depois do Ultraman em 2008, quando nós voltamos para o Brasil, tanto eu quanto o Paulo Calil, o Paulo ele é um pouco parecido com você, ele é bastante empreendedor, sabe? E ele falou, pô, Luna, tinha que organizar uma prova de Ultraman no Brasil. Eu falei, de fato, Paulo, assim, seria lugar bonito, não falta. Né? E aí, coincidentemente, o Alexandre também já tinha intenção de fazer essa prova aqui no Brasil, mas por essas coisas do destino, nós não chegamos a falar um com o outro. O Paulo Calil começou a conduzir esses entendimentos com o Corey Polk, que hoje também é um dos organizadores da prova, né, que é morador do Havaí.
Também triatleta de Ultraman, né? Ele correu diversos Ultramans, eu cheguei a falar isso na live também do Rodo. Ele é, de fato, o recordista mundial de participação em provas de Ultraman, acho que tem 25 ou 26 provas de Ultraman. E como ele gosta de dizer, ele é recordista de provas de completar Ultramans e de parar em Ultraman. Tem tantos outros, 10, 12 ou 15 Ultramans que ele largou e não conseguiu completar. Começou a conversar com o Corey, que me envolveu no assunto. Depois, a gente acabou ficando sabendo que o Alexandre também queria fazer. Aí foi uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente juntou essas duas iniciativas numa só. Então, daí a gente juntou essas iniciativas, né? Tanto minha, do Paulo Calil e do Corey, com a do Alexandre. E o Alexandre, se a gente tem um percurso hoje maravilhoso, é porque ele primeiramente foi idealizado pelo Alexandre, baseado naquela prova, que é uma prova épica do Brasil, né? A Iron War brasileira, dele contra o Armando Barcelos, no Ironman Brasil, né? Com as distâncias de Ironman. Primeira prova com essas distâncias que foi organizada, eu não vou lembrar o nome agora, mas foi na década de 90, e que largou lá em Angra dos Reis e chegou no antigo autódromo, né? Ali no Nelson Piquet, na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes. Então, a gente juntou essa iniciativa, né? E começamos os entendimentos com o Havaí. Eu fui ao Havaí já de novo em 2010, dessa vez para ter e aí junto com os organizadores da prova internamente, para olhar melhor a prova internamente, ver como uma prova estruturada, né? E aí eu pude ver realmente assim a complexidade que é do ponto de vista logístico, né? O maior desafio, assim, um dos maiores desafios é a logística do evento, por ser uma prova itinerante. E aí voltamos para o Brasil num processo de negociar comercialmente a marca Ultraman aqui no Brasil. Foi uma negociação, daí eu quero deixar isso muito claro, bastante difícil. Difícil porque compreende-se, eu quero deixar isso claro, eu compreendo perfeitamente e entendo que uma negociação envolvendo marca pressupõe um conjunto de normas envolvendo a utilização dessa marca. E não foi nenhuma questão, sabe, daí de custo, né? Existia um investimento significativo em dólares para ter o branding, mas o que nos levou a não usar a marca Ultraman foi sobretudo aquilo que a gente entendeu como sendo um certo engessamento daquilo que a gente via como uma prova aqui no Brasil versus aquilo que o contrato iria nos impor, né? Em termos de utilização de marca, em termos de percurso. Então, isso esfriou a iniciativa, sabe? Esse assunto começou a surgir ali em 2010. Né? Essa iniciativa ficou em banho-maria há 4 anos. 13 anos. Até que em 2013, segundo semestre de 2013, a gente voltou a conversar e eu estava numa videoconferência com o Corey Folk, né? Lá do Havaí. E aí... sobre N assuntos, não só sobre isso, mas sobre N assuntos. Ele me perguntou como é que está a iniciativa do Ultraman no Brasil. Eu expliquei para ele, né? Olha, Corey, tem a questão do nome. Eu pensei no nome, mas sobretudo, assim, para a gente poder fazer um evento como esse, e aí agora eu vou fazer um parênteses, tal daí, eu com a cabeça de gestor, né? Eu falei, Corey, a gente precisa de patrocínio, a gente tem que pensar nos percursos, já pensei, mas precisa de autorizações. Então, para quem conhece um pouquinho, eu montei um projeto, né? Montei um gráfico gigante, com atividades predecessoras, atividades sucessoras, com tempos, movimentos, né? Eu falei isso para o Corey, né? E o Corey só olhando para mim assim, né? Aí quando eu terminei de falar, ele falou, Luna, se você pensar dessa forma, você não está deixando, quando você pensa dessa forma, você não está deixando o evento acontecer. Aí ele virou para mim e falou de novo, Luna, deixa o evento acontecer. Let the event happen. E aquilo ali, foi uma mensagem muito poderosa de sabedoria havaiana. Não é uma apologia à inconsequência. Mas às vezes, ou muitas vezes, você tem que deixar as coisas seguirem o seu caminho naturalmente. E aí eu quebrei completamente os meus paradigmas de profissional, de administração, né, de executivo, e falei, primeira coisa que eu vou fazer, vamos abrir um site. E vamos fazer uma prova pequena, com poucos atletas.
para que a gente possa aprender como fazer uma prova de distância. Um MVP. Oi? Um MVP. E um MVP, exatamente isso. E aí nós tivemos 9 atletas na primeira edição, em 2014. Né? Nos nossos eventos, você esteve lá, né? O evento é muito simples, né, Aldair? Ele intencionalmente é desta forma, né? Porque a gente entende que é tudo muito meio, né? E não em si. Não tenho absolutamente nada contra eventos que são muitíssimo bem organizados do ponto de vista de estrutura física, né, portais de chegada, muito pelo contrário, né, isso é importantíssimo, mas eles têm a sua proposta, que é uma proposta maravilhosa que a gente adora também, e nós temos a nossa proposta, que é a proposta da simplicidade. Né? Então, se você achou o B do de 2019 simples, é porque você não esteve no 2014. Foi mais simples ainda. Né? Então, foram 9 atletas que a gente teve ali o privilégio de ter a presença de Vanusa Maciel, né, que já tinha corrido Ultraman, Sérgio Cordeiro, que dispensa apresentações, o Luiz Rissato, que você conhece, né? Tivemos também o Tubarão, famosíssimo Tubarão, né, uma lenda viva do triatlo nacional. Tivemos Carlos Conceição, que já tinha corrido Ultraman, inclusive correu no ano que eu corri também. Quem mais nós tivemos? Não quero ser injusto. Ivan, né, Ivanzinho Albano, né? Que começou ali no B515 de 2014, a transição dele do Ironman para o Ultraman. E são os nomes que me recordo agora, certamente não são os 9. Mas o fato é que fizemos esse evento e ali foi realmente, sabe, daí para a gente, um aprendizado enorme. Né? Um aprendizado enorme sobre organizar a prova e, principalmente, a gente entendeu que o nome é importante, mas ele não é fundamental para você poder fornecer uma boa experiência, uma experiência disruptiva, transformadora para o atleta. Né? O nome UB, obviamente, vem de Ultra Brasil, né, que é uma prova de ultradistâncias, 515 o total da distância da prova. Né? Tão simples quanto. E a gente foi evoluindo com a prova na linha do tempo, em 2014, 2015, 2016, 2017, até que em 2017 o Corey veio do Havaí, né, todos os anos para acompanhar a prova com a gente, até que realmente surgiu aconteceu algo que foi realmente assim, uma disrupção muito grande, né, que a gente teve o prazer de ter aqui com a gente em 2017 e 2018 o Curtis e a Leslie Tyler, que são os criadores do Ultraman. Né? Eu cheguei a falar isso na live do Rolo, e para a gente realmente foi algo que muda tudo, né? Da mesma forma que o Iron Man tem John Collins, né? O Coronel John Collins, que foi o criador, né? O John Collins está para o Iron Man e o Curtis Tyler está para o Ultraman, né? E aí realmente foi um ano maravilhoso para a gente, por tudo que o Curtis disse, né? E eu vou lembrar de novo que ele jamais imaginaria que em 83, quando ele fez o primeiro Ultraman, apenas 5 anos depois do primeiro Iron Man, já como um resgate também de busca dos valores do triatlo, ele jamais imaginou que uma semente que ele plantou, né, que ele semeou, que ele plantou no Havaí, fosse germinar no Brasil. Né? Ele imaginava que fosse no continente americano ou algum país europeu, mas veio germinar no Brasil. Ele acabou voltando depois em 2018, né? Mas a história do B é essa, né? A história do B é uma história de quem viveu realmente a experiência no Havaí, né? Um desejo de fazer uma prova parecida aqui no Brasil, mas é uma prova que, apesar de nós não somos qualifiers, né, para o Ultraman do Havaí, o fato de você fazer o B não significa que você vai se classificar de forma alguma para o Ultraman, mas temos uma relação muito cordial, de muito respeito, né? E que a gente sempre reconhece a eles, né, que eles são foram a nossa origem, a nossa inspiração, e que nós fazemos um esforço enorme para ter o triatlon, o Ultraman, de novo, como meio, né, e não como um fim em si, e, sobretudo, como, na falta de uma expressão melhor, como guardiões, mantenedores do espírito do Aloha, do Ohana e do Kokua, que é o amor, a família, a solidariedade, e, mais recentemente, a gente já acrescentou a humildade, né, que é o nosso mote de viver a jornada como meio e ser humilde. Desculpa a resposta tão ampla. Tá? De novo, não falar sobre o Ultraman não dá para falar pouco. Né? Pois é, não. A vantagem do podcast é que você não tem muito aquela
aquela coisa, você tem que fazer em X minutos, tem que... Não, eu já vi podcast aí que de 2 horas e meia. E tudo bem. Ô Luna, agora a gente já falou basicamente sobre tudo, mas tem dois assuntos que eu tenho muita curiosidade. Se você já consegue, aí eu estou falando como empreendedor, se você já consegue visualizar como negócio ou ainda é só um projeto pessoal, e se caso você enxergue como um negócio, se você pretende expandir. Isso tem a ver com o segundo assunto, que foi uma pergunta que surgiu no meu Instagram, né? Por que não realizar em Alagoas? Não tem ladeiras aqui, como não tem subidas como tem lá em Ubatuba, mas lugar lindo para fazer teria. Então, mas basicamente essas duas coisas. Bom, vou responder de forma muito da mesma objetividade que você me perguntou, eu vou responder. É muito difícil transformar uma prova de Ultraman num negócio, por algumas variáveis. Primeiro, porque existe uma quantidade limitada de atletas. O nosso esforço, daí, todo ano, e em 2014, 2015 eu tive, e eu posso colocar isso aqui minha esposa não vai ficar chateada comigo, né? Eu tive alguns conflitos familiares, porque eu tive que investir no evento para que o evento pudesse acontecer. Né? Pessoalmente tive que investir. O nosso esforço todo ano daí é que a prova seja break-even, pelo menos break-even. Ou seja, que o valor das inscrições seja suficiente para pagar os custos da prova. Esse é o nosso principal objetivo. Nós temos um valor que é um investimento muito significativo, nós temos consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, como nós não temos patrocínio, todo o valor, toda a prova é custeada 100% do valor das inscrições dos atletas. E quando a gente fala de inscrições de atletas, a gente não está falando somente daqueles custos que são chamados custos diretos com o atleta, né? Mas, na verdade, tem todo um deslocamento logístico de todos os organizadores. São 17 pessoas que param o que estão fazendo, literalmente param o que estão fazendo nas suas vidas, e atendem a esse chamado, né? E vêm organizar o BIR. Pessoas como o próprio Luiz Rissata, a Sandra Guedes, o Santo Tanaka, o Mário Carvalho, o Maurício Abraão. E essas pessoas, nós temos como premissa, e eu jamais vou abrir mão disso, nem eu nem meu irmão, de que todos os custos dessas pessoas são pagos por nós. Né? Todos os custos da organização, por hospedagem, alimentação, deslocamento, logística. Isso eleva muito o custo da prova. Então, respondendo de forma muito objetiva, assim, a gente luta todo ano para a prova ser break-even. Né? E esse é um compromisso que eu tenho com a minha esposa e com a minha irmã. A prova é não mais tirar dinheiro do bolso e o evento ser um evento break-even. Pelo menos break-even, que pague seus custos. É difícil você transformar uma prova como o Ultraman num evento, numa prova num business, num negócio em si. Isso tem uma relação direta com a quantidade de atletas. Por mais que isso tenha um valor significativo, com 40 atletas é difícil você escalar isso. Ainda que você fizesse 5 ou 6 provas no Brasil, tá? Vamos dizer assim, vou extremando, tá? Extremando. Uma a cada 2 meses, é algo que você... É muito difícil você escalar esta distância. Diferentemente de provas menores. De provas com short, por motivos óbvios, né? Olímpicos, meio Ironman, até mesmo o Ironman, que obviamente consegue levar 2.500 atletas, o Challenge consegue levar 2.500 atletas, por motivos óbvios, né? Porque tem uma marca fortíssima, né? Tem todo um aparato de estrutura, que é o estado da arte, né? Que todos nós admiramos com sinceridade, e que você consegue escalar, e que por esse motivo mesmo, né, Aldair, por ter um branding tão forte, uma estrutura tão forte, além dos valores das inscrições, o pessoal tatua, né? A Ironman, o pessoal faz tatuagem de uma marca. É que nem eu chegar aqui e botar Coca-Cola na minha panturrilha. É verdade. Isso é muito doido. É poderoso. Mas olha, a gente vai inaugurar uma galeria no novo site do UB de tatuagem. E já temos 13 tatuagens do UB. As pessoas também tatuaram o UB. É uma vergonha, eu não tatuei. Agora eu vou ter que tatuar na minha panturrilha, porque várias pessoas já tatuaram no UB e a gente não tatuou ainda. Mas
de fato, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, assim, é muito difícil escalonar o Ultraman. Fazer uma prova como Ultraman, por exemplo, numa cidade como Maceió, é perfeitamente possível, né? Ainda que não tenha subidas que você falou anteriormente, o percurso ele é importante. Ele tem que ser um percurso desafiador, de novo, né? Essa é a nossa visão. Ele tem que ser um percurso desafiador. A distância é uma distância desafiadora mesmo, mas, de novo, né? Não é pelo fato dele não ter uma subida que não significa que não vai deixar para o atleta um legado na vida dele, que é o legado que a gente falou anteriormente, né? Sim. Que é uma ressignificação do que seja humildade. Um exemplo que é muito claro desse, né, o bastante conhecido no mundo do Ultraman, é o próprio Ultraman da Flórida, né, que é absolutamente flat, né, não tem nenhuma subida, e que vários brasileiros já fizeram. Mas é perfeitamente possível, sim, fazer provas de Ultraman, mas, assim, escalonar a prova de Ultraman somente utilizando outras ferramentas que estão surgindo agora e que a pandemia trouxe, que é a divulgação online. Né? Tentar buscar formas de rentabilizar o evento através da apresentação, né, do broadcast online. Mas essa é uma outra história. Entendo. A gente, por enquanto, sabe daí, a gente prefere continuar no break-even, tentar continuar viabilizando a prova do ponto de vista de break-even com o valor das inscrições. E se por acaso a gente conseguir evoluir para que a gente consiga ter uma rentabilidade maior, digamos assim, ou uma rentabilidade da prova na linha do tempo, através de mídias online, certamente o que a gente vai fazer é reinvestir isso na prova para que outros atletas possam vir fazer a prova, sobretudo aqueles, sabe, Odair? E aí, assim, isso é uma coisa que na falta de uma expressão melhor, é algo que todos nós organizadores, a gente gostaria muito de fazer, mas é sobretudo aqueles atletas que a gente sabe que tem instituto para mim, mas que não tem condições de fazer uma prova com essa, no que se refere ao valor da sua inscrição e até mesmo na sua preparação nutricional e de treinamento. Né? Então, se algum dia a gente conseguir rentabilizar essa prova do ponto de vista de veiculação, de algum retorno midiático, certamente o que a gente vai fazer é investir, tentando trazer, aumentar inclusive a inclusão de atletas que não têm condições de fazer esse evento, trazendo aí para esses eventos e arcando com os custos de treinamento e até mesmo durante o próprio evento. Show de bola. Sem estar pedalando fica mais fácil, né? Que dá para desenvolver mais o assunto. Pois é. Mas, assim, muito legal. Gostei. Eu já era fã, né, da prova, como eu já te falei. Ela tá nos meus projetos. Pretendo fazer. Vou fazer minha candidatura para 2022. 2021 tá muito em cima ainda, né? Mas eu chego lá ainda. Qual é o nome da sua esposa? Andréia. Andréia, nome da minha irmã. Combina bem com a Andréia, tá bom? É exatamente por isso que eu já não submeto agora. Combina bem com a Andréia. Isso é fundamental. A gente está brincando aqui, mas a gente sempre fala para os atletas nas entrevistas, né, Aldair? Você não quer ensinar reza ao padre, você é um pai de família, um atleta experiente, né? E também, não quero colocar palavras na sua boca, mas acho que você há de concordar comigo que, pelo menos para nós, não há prova de triatlon que valha um conflito familiar. De jeito nenhum. Para você poder fazer um projeto como esse, você tem que estar, de novo, muito acordado, muito alinhado com todas aquelas pessoas que são importantes, que estão à sua volta, para que você possa treinar com calma, fazer o evento com calma e, consequentemente, ser feliz e ser uma conquista de todos envolvidos. Né? A minha conquista no Ultraman foi uma conquista da minha esposa, do meu chefe, dos meus amigos, da minha equipe que trabalhava comigo e que tocou o barco lá na empresa que eu trabalhava enquanto estava ausente. É isso aí. E é um exemplo para mim. Vamos lá. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aí. O agradecimento é todo nosso. Muito obrigado. Espero que com os desafios agora ainda estamos numa pandemia, né? Espero que ocorra tudo bem com a próxima edição, que dê tudo certo. E vou fazer o possível para ir
como espectador estou inscrito no Ironman de Florianópolis. Vou fazer meu primeiro Ironman, né? Porque 70.3 não é Ironman, né? Mas vou fazer meu primeiro Ironman. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, mas esse é um outro assunto muito bacana de ser debatido, talvez num outro podcast. É isso aí. Mas eu quero ir, eu vou falar, a gente vai combinar direitinho, mas eu quero ir para fazer para exercer um pouco dessa minha nova paixão. Eu queria fazer um documentário lá Porque o vídeo que eu fiz foi do Alex, né? Em 2021, em meu nome, em nome de todos os organizadores, você está convidado para ser um dos diretores de prova com a gente, trabalhar na organização, estar dentro do evento, para ver como que a gente trabalha, mas ao mesmo tempo como é divertidíssimo. Imagino. 2, 3 horas por dia, mas é muito divertido, é muito legal. Imagino. E eu já curti muito. Se tudo der certo, porque a gente não sabe ainda como é que as coisas vão acontecer, né? Claro, verdade. A única coisa certa é que, eu vou usar um clichê aqui, mas que é um incerto, né? A gente realmente está com essas datas entre o dia 30 de abril e 2 de maio de 2021, mas não dá para ser mais realista que o rei, né? Isso vai depender muito da evolução da pandemia, de outras ondas, de chegada de vacina, massificação, né? Ou seja, imunização em massa. Certamente isso não vai acontecer até lá, mas é uma data, né? Sim. É uma data, e se a gente tiver que postergar para o segundo semestre, a gente vai fazer isso. Tá bom? Massa. E aí, dando tudo certo, eu estarei lá e vou fazer um documentário, porque ficou muito legal, eu gostei muito do vídeo que eu fiz, mas era somente a visão de um staff, né? De alguém que estava ali, que na realidade, hoje, vendo o vídeo, tem muitas coisas que eu teria feito diferente, da parte, vendo como um videomaker, né? E não como... Só que a minha missão lá era ser staff, era cuidar do Alex. Aí, por isso que eu quero ir novamente, sem ser responsável pelo suporte de ninguém para documentar a prova toda. Será uma Beleza? honra. E se você me permite uma última mensagem, assim, por favor. Eu quero parabenizá-lo sinceramente pelo Triatlon de Boa. Né? É muito bacana, é muito legal a gente ver as novas gerações, como você, utilizando, que são amantes do triatlon, que tem uma recência, mas que são amantes do triatlon, que fazem esse esforço muito grande de democratizar o esporte, né? Utilizando as mídias digitais para democratizar, desmistificar o esporte. Né? A gente sabe que qualquer um que queira fazer um triatlon não consegue. Claro, tem que observar uma limitação física, uma função cardíaca, mas em regra a gente sabe que todo mundo que quiser se propor a fazer um meio Ironman, até mesmo um Ultraman consegue, né, Odair? Sim. E nesse contexto de democratização, eu quero utilizar o teu canal aqui para repetir uma coisa que a gente já falou na live do Rolo, para que todos os atletas, né, os triatletas, busquem também experiências de um outro grupo de atletas que são apaixonados por esporte e que organizam eventos esportivos aqui no Brasil. Então, a gente tem diversos exemplos, né? No Nordeste tem o Circuito Oeste, tem o próprio Challenge, todos. O Ironman, obviamente, o Challenge, mas tem o Circuito Oeste, nós temos o GPX, tem o Insano Man, né? Tem o Fodax, né? Que é uma prova absolutamente fantástica. Então, existem o Estrada Velha, né? Então, existem várias iniciativas de amantes do triatlo também, todos os triatletas que organizam eventos. Então, eu tomo a liberdade de utilizar esse teu canal aqui para incentivar os meus colegas triatletas para buscarem essa experiência também, que não são experiências melhores nem piores, são experiências diferentes, mas todas elas feitas com muito amor por quem é triatleta. Obrigado, Odair. É isso aí. Valeu, Luna. Tamo junto. Precisando, é só chamar. Um abraço, bons treinos, tudo de bom. Obrigado, Odair. Dá um abraço aí no Arthurzinho. Obrigado, você também. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Até mais.